Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Hoje vamos estar realizando aí a primeira live do Sou Jovem Espírita de Pernambuco, nesse formato, digamos assim, um pouco talk show, né? Um pouco o programa Pinga Fogo, mas de uma forma mais tranquila e também com um pouco menos de tempo. Como a gente já está fazendo esse primeiro modelo de live dessa forma, a ideia do Sou Jovem Espírita Pernambuco, né, do Instagram aqui das mocidades do estado de Pernambuco, é que a gente possa estar realizando esse encontro ao menos uma vez por mês, tá certo, com vocês, onde a gente vai estar trazendo alguns temas da codificação espírita, trazendo convidados para que a gente possa conversar um pouquinho, discutir um pouco, né, aprender um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa. E hoje o tema que a gente queria trazer para vocês, primeiro, né, vamos começar, entre aspas, do começo. O tema de hoje é Deus e a Criação Divina. E o convidado da gente vai ser um trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, nosso grande amigo André Luiz. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, também sou trabalhador da Federação Espírita Pernambucana. E hoje eu vou estar trazendo aqui junto para vocês André, né, e a gente vai estar fazendo a live nesse formato. André, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Uma satisfação, uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Só faltaram me dizer que era estreia, né? Isso ninguém me falou. Não é estreia aí. Estamos debutando aqui com essa live aqui da gente hoje. Pois é. Vai ter as honras aí de poder começar aqui os trabalhos. Ah, rapaz. Aí agora você jogou uma carga maior sobre meus ombros. Agora o negócio ficou sério. Ficou mais sério. Agora ficou sério, né? E esse tema de hoje que a gente vai conversar? Pois é, olha só, estreia. E eu nem me toquei, né? Falar sobre Deus logo na estreia. Realmente, é um tema bom, é um tema bom. É um tema bastante... bom, né? O pessoal sugeriu bem, né? Bom, já que é a primeira, por que não começarmos do princípio, não é mesmo? É verdade, é verdade. É uma boa Deus ideia. e a criação divina. É verdade. Deus e a criação divina. Já que a gente está começando pelo começo, né, eu queria saber de você, primeiro, uma perguntinha básica para todo mundo que está chegando aqui hoje, né, pela primeira vez, está conhecendo um pouco mais a gente. Você é trabalhador da Federação Espírita, não é isso mesmo? Isso, nós somos voluntários lá na FEP, exatamente. Ótimo. E a primeira pergunta que eu queria saber com você, basicamente, né, já que esse tema que a gente está tratando aqui é um tema tão importante, né, vai abranger tanta coisa, eu acho que essa pergunta aqui você já está cansado de ouvir, já ouviu bastante vezes, aí o pessoal deve estar acostumado, mas o que é Deus, André? Já que a gente está começando desse tema hoje. Só que é Deus. Daniel, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava refletindo sobre essas questões da divindade e me ocorreu uma coisa bem curiosa. E aí eu cheguei a uma teoria. Vamos ver se, com todos nós que estamos aqui na sala, vamos ver se você e os demais comprovam essa teoria. Veja só. Apesar de espíritas, apesar de religiosos, a gente não costuma pensar em Deus. E não costuma pensar sobre Deus, não é verdade? Confere, levanta a mão aí, confere, pessoal que está ouvindo. Confere. E nisso daí, a gente consegue... E aí vai a teoria. Nós podemos considerar assim... Eu estava pensando e imaginei assim... Nosso momento de relação com Deus, ele se divide em 3 situações distintas. Primeira, minha vida está de boa. Está tudo tranquilo, sem preocupação, está tudo correndo como eu quero, como eu gosto, de acordo com meus interesses. Nesse momento, a gente nem lembra de Deus. É verdade. Pessoal, está tudo correndo tão bem que a gente diz, minha vida está maravilhosa, está tudo certo. Nem lembra de Deus. No segundo momento, as coisas estão mais ou menos. As coisas não estão boas, mas também não estão ruins. Mas a gente está naquele momento de apreensão, naquele momento de... E agora?
será que vai, será que não vai? Aí, de repente, Deus já começa a fazer parte a nossa relação com Deus já começa a acontecer, já começa a se aproximar. E a gente fica assim, meu Deus, eu gostaria tanto de pontinho, 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 completa aí com o seu perrengue do momento. Ou então seria tão bom se, pontinho, 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 completa aí com o seu perrengue do momento, a sua expectativa. Por enquanto, o pessoal está conferindo aí, está marcando no bingo aí. Tá marcando aqui, ok. Confere. Estamos em sintonia aqui hoje. Beleza. E aí o terceiro momento, a coisa vira. Dá tudo errado, nada está acontecendo como antes, como você gostaria, como você esperava. E aí aquele nosso momento que a gente começa a esbravejar, reclamar, xingar, pôr a culpa em quem? Em Deus. É ou não é assim? Tá aqui curtindo aqui, o pessoal tá gostando, e o que eu acho interessante, né? Parece que a gente só como você disse aí, tá tudo indo bem, a gente segue nossas vidas, né? Como se tudo estivesse normal, e aí quando acontece algum problema, eita, meu Deus, já começa assim, né? Algum problema, meu Deus. Aí já lembra na hora. Já lembra na hora. E quando dá errado, independente do motivo pela qual deu errado, mas Deus não poderia ter feito isso comigo, porque eu não sou merecedor disso e tal. Mesmo que, e aí eu poderia expandir um pouco essa análise, mesmo que não sejamos religiosos de fato, de nenhuma denominação religiosa. Não tem nenhum vínculo religioso e tal. E aí, então confere, né? Marcamos bingo aí, né? Beleza. E aí, uma coisa curiosa me chama a atenção. Você já observou que mesmo aqueles que não têm nenhuma vinculação religiosa repetem essa prática? Mesmo aqueles que não têm nenhuma vinculação religiosa seguem esses mesmos 3 passos, poderíamos dizer assim. Isso é curioso. É um roteiro, né? Como se fosse um roteiro universal. Segura o roteirozinho. Aí alguém poderia dizer, mas isso é uma questão cultural, porque da nossa cultura e tal. Pode até ser. Nós somos uma sociedade basicamente de origem cristã e temos essa cultura. Mas aí, como somos espíritas, e cá para nós também seguimos esse roteiro, na doutrina espírita, a gente, através dos esclarecimentos de senhor Hipólito Leon Denisard e daí o nosso querido Allan Kardec, dentre outras coisas que ele nos esclareceu, está o fato de que somos espíritos e que reencarnamos e que trazemos de uma reencarnação para outra determinados hábitos, costumes, comportamentos morais, sobretudo, né? Hábitos morais de um espírito ainda em processo evolutivo. Isso Kardec comprovou através das suas obras, Livro dos Espíritos, enfim. E aí vem a resposta à sua pergunta. Quando Kardec estava realizando os seus trabalhos, a gente sabe que essa pergunta especificamente é a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos, que é Deus. Quando Kardec estava realizando esse trabalho, não sejamos inocentes em achar que ele fez essa como a primeira pergunta. Não dá para dizer qual foi a primeira pergunta, mas provavelmente não foi essa. E isso que traz uma beleza maior para essa questão. Porque Kardec, antes de tudo, ele era um educador. Então, assim, apesar de muitos de nós acharmos que o Livro dos Espíritos é uma obra difícil, ela foi feita para nos ensinar, nos esclarecer, não foi para complicar. Então, quando se deparou com essa pergunta, se fosse nos dias de hoje, Kardec teria feito um epa, peraí, que devagar com andou. Porque a resposta que os espíritos deram muda tudo. A pergunta foi simples.
simples, mas bastante perspicaz. Porque Kardec não pergunta o que, não pergunta quem, ele deixa em aberto. O que é Deus? Fica em aberto. Então, assim, o que vocês podem me dizer sobre Deus? E os espíritos poderiam dizer qualquer coisa. E eles disseram: inteligência suprema, causa primeira ou primária, dependendo da tradução, de todas as coisas. E aí, ao se deparar com essa resposta, Kardec, vendo a importância dessa resposta, trouxe esta pergunta para a primeira. Por quê? Porque essa resposta, ela serve de fundamento. Ela serve de base. Base para quê? Ela é base para a construção de todo o ensinamento que a doutrina espírita nos oferece. Todas as reflexões que os espíritos nos trazem se fundamenta nessa resposta. Por sinal, vejamos, vamos pegar essa resposta bem básica e vamos separar em 3. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira parte, inteligência suprema. Inteligência suprema. Nós também somos uma inteligência, então de inteligência a gente entende. Verdade. Já trouxe mais próximo. Só que ela é suprema. Se ela é inteligência suprema, se pudermos imaginar o homem mais inteligente do mundo, Deus ainda está para lá de para lá. Supremo não tem. Causa primeira ou causa primária. Não independe do que seja. A causa primeira é Deus. E para completar, de todas as coisas, do que você perguntar, é Deus. Ou seja, espaço, tempo, cosmos todo, começo de tudo. Ele. Essa ideia que a gente tem, então, de tempo, de começo, meio e fim, não. Não tem. Ele tem uma frase que fala, é muito comum, na verdade, até dentro dos próprios meios religiosos, quando a gente atribui a essa entidade superior, né, o pessoal costuma falar, nós também costumamos falar, Deus não foi, Deus não será, Deus é. A gente fala no presente, porque esse presente ele é contínuo, é eterno, né, como se fala. Exatamente, exatamente. E isso é muito importante porque nos ressignifica um aspecto da divindade, vamos dizer assim, como eu disse lá no exemplo daqueles 3 momentos, aquele roteirinho, que é um roteirinho que a gente segue, mas às vezes a gente segue porque não reflete sobre ele. A gente não reflete sobre esse roteirinho. Então a gente segue o roteirinho porque é mais simples seguir o roteirinho. A resposta que os espíritos deram para Kardec, eles conseguiram fazer de uma forma bem simples e bem sucinta, acabar com o roteirinho. A coisa passa a ser diferente. O significado passa a ser diferente. É claro que, por outro lado, eles responderam muito e não responderam quase nada, né? Porque a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não significa que a gente entendeu muito o que é Deus. Botou em outro patamar. Mas assim, Kardec, ou então Kardec poderia virar assim para os espíritos e dizer assim, olha, tudo bem, vocês disseram muito, mas não disseram nada. E aí? E aí? E aí Kardec, claro, os espíritos não iam dar tudo de mão beijada, ele vai e se debruça sobre essa questão e, junto com demais perguntas que ele faz, claro, ele começa a construir uma ideia de Deus. Júlia aqui está comentando aqui com a gente no chat que é uma das respostas mais complexas do livro. Porque, como você bem falou, né, tem um ditado que fala que nos menores frascos estão os melhores perfumes. Então, se a gente tem uma síntese bem pequena, né, dessa resposta, você abre-se uma gama, digamos assim, de possibilidades de novas perguntas, né? Exatamente. E principalmente de como é que a gente vai entender essa divindade. Porque, assim,
O nosso conceito mudou. Mudou o paradigma, entendeu? Sim, os espíritos disseram, ó, não é por aí não, venha por aqui. E depois? Como é que fica? E aí eu vou lançar uma perguntinha aqui. O que Kardec fez? Qual é a proposta? A gente sabe o que Deus é, mas o que ele é está muito em aberto. Vamos tentar limitar mais dentro da nossa concepção, do nosso entendimento? Será que a gente vê bastante, né? Será que aquele senhor barbudinho, peitozinho, sentado numa cadeira, olhando tudo de cima, assim, o que é que está acontecendo aqui, que eu não sei? Será que é essa a ideia mesmo? Ou então aquela imagem lá, se eu não me engano, é na Capela Sistina, da criação do homem e tal, Deus tocando. Michelangelo, assim. Isso. Ou outras e outras denominações, mas enfim. Cada povo tinha a sua denominação, a sua visão, a sua compreensão. Mesmo se a gente considerar o panteão grego, o panteão romano, aquela quantidade enorme de deuses, ali tem uma representatividade. Mas, e aí Kardec começa a trabalhar essa ideia e ele faz o seguinte. A gente não tem exatamente a ideia do que seja, mas como divindade, como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, tem certas características que ele não pode deixar de ter. E aí a gente perguntaria, que características são essas? Alguém sabe de alguma? Alguém lembra de alguma? Então o que acontece? Essas características servem para que a gente possa ter uma ideia daquilo que Deus não pode deixar de ser, para ser Deus. Vamos começar com uma bem simples. Onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Soberanamente justo e bom. É verdade. Soberanamente justo e bom. Quem mais? Imaterial. Nós já temos aí. Soberanamente justo. Do contrário, com imaterialidade, né? Se ele fosse material, estaria sujeito a alterações. Exato. Dessa forma, não seria mais. Exato. E é interessante essa construção, porque, assim, se a gente... Talvez sejam atributos, como eu disse, a gente não tem o hábito de estar pensando sobre Deus. Mas se a gente parar a pensar um pouquinho, a gente pode dizer assim, poxa, até que isso faz sentido. Então, por exemplo, imaterial, infinito. Exatamente. Então nós já temos soberanamente justo e bom, onipotente, material, infinito. Vamos lá, vou sugerir uma também, aqui. Onisciente. Onisciente. O que mais? Isso é uma cobrança até para mim também, né? Para ver se eu lembro aqui todas as características também de Deus. Mas é engraçado que quando a gente entende a ideia por trás, assim, poxa, realmente. E aí depois a gente pode parar e pensar assim, na nossa concepção, não falta nada não, é só isso mesmo, não tem como faltar alguma coisa não. Então, vamos lá. Deus é infinito, eterno, imaterial, imutável. A gente vai dizer infinito e eterno. Imaterial, Deus é infinito, eterno, imaterial, onipotente, imutável, soberanamente justo e bom. E falta um. Veja só, entender a gente até entende. A gente até lista, mas será que a gente consegue entender? Vamos lá. Deus é único também. Veja só, se ele é onipotente, ele tem todo o poder. Vamos mais simples, vamos começar pelo início. Vamos dizer que ele é infinito. Se Deus tivesse um início, se ele tivesse um início, a gente poderia perguntar, quem o criou? Sim. Então alguém teria que ter vindo e criado. E assim sucessivamente. Então essa escala da criação infinita, a
a gente poderia dizer que sempre teria que, se ele teve um início, alguém teve que vir antes para a origem, para criá-lo. Porque a gente não poderia conceber que ele veio do nada. O nada não pode criar. Então, se sempre veio um anterior, a gente poderia dizer que essa sucessão seria infinita, que a gente poderia dizer que Deus é eterno. A conclusão de sempre ter um anterior para criar, essa infinitude, nos dá a ideia de eternidade. Sendo infinito, sendo eterno, a gente poderia dizer também que ele é imutável. Por quê? Porque se ele fosse sujeito à mudança, toda a sua criação poderia mudar também. Tudo que ele criou poderia mudar. O que nos leva à ideia da imaterialidade. Deus é imaterial. Por que ele é imaterial? Porque a matéria é mutável. Se ele fosse material, ele mudaria junto com a matéria. E seria ilógico ele ser material e ser imutável, porque a gente sabe que a matéria muda. Deus é único. Por quê? Porque se ele não fosse único, se houvesse outros deuses, a gente poderia pensar assim, existem dois deuses que são exatamente iguais. Como é que a gente teria a concepção disso? Se são duas coisas exatamente iguais, como é que a gente poderia distinguir um do outro? Não seríamos capazes de distinguir. Então ele seria único. A mesma coisa. No entanto, se eles tivessem dois deuses e eles fossem diferentes, eles não seriam onipotentes, porque um não teria o poder todo, porque o poder todo seria dividido com o outro. Teria características diferentes um do outro, né? Um do outro. Então, aí a gente já vê a ideia o quê? Da unicidade e da onipotência. E o que é que faltou? Dos que eu falei? Ficou faltando algum? Soberanamente justo e bom. Exato. Veja que detalhe interessante. Se ele é justo, a justiça só pode existir se se apoiar na bondade. Porque se ele desequilibrar a balança, se ele der para um, vamos dizer assim, se ele der para você algo que você não merece, ele está sendo bom para você, mas está sendo injusto comigo. Então, como é que ele vai ser bom para você e ruim para mim? Para ele ser bom, ele precisa ser justo. Para ele ser justo, ele precisa ser bom. Porque senão você não consegue equilibrar a balança. Isso é interessante, porque já coloca até, já traz ao nosso ponto de vista, né, que as coisas que acontecem nas nossas vidas, porque é interessante trazer tanto do Livro dos Espíritos como do Evangelho, não é só o caráter, digamos assim, filosófico, científico da coisa, né, mas as consequências morais que essas afirmações derivam, né. Então, por exemplo, se a gente compreende a justiça e bondade de Deus nas nossas vidas, a gente já passa a ter um olhar diferente daquilo que acontece, né? Consequentemente, como a gente responde. Exato. Viu por que Kardec trouxe essa pergunta lá de sabe-se onde para o início? Rapaz, eu acho que ele sabia o que estava fazendo. Viu? Eu acho que ele sabia o que estava fazendo. Acho que ele estava ciente do que estava acontecendo. Ele sabia o que estava fazendo. Entendeu? Então, são essas questões. E assim... Mas alguém... Aí a gente pode pensar assim, mas falta alguma coisa? Olha, por hora, do que a gente dá conta, eu acho que não falta nada, não. Eu acho que não falta nada, não. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente atribuir todas as características que nós temos para atribuir perfeição, eu acho que a gente já conseguiu atribuir. E aí você falou um outro negócio importante, muito interessante também, que remete à questão do infinito. Todos esses atributos ele precisa ter do maior grau. Porque senão ele não é Deus. Se ele não for infinitamente soberano, ou melhor, se ele não for infinitamente justo e bom, outro haverá que seja mais justo e melhor do que ele. Então esse outro passa a ser o Deus. Então, para ele ser Deus, ele precisa ter todos os seus atributos no maior grau, no grau infinito. André, meu amigo, vou aproveitar também para fazer uma outra perguntinha. Diga lá. Você trouxe para a gente aí várias informações sobre Deus, aparentemente a gente tem uma noção. Se deixar, a gente passa aqui, ó,
horas e vai horas filosofar, só exatamente. essas coisas. Filosofando, a gente vai embora. Agora, sim, olhando para a gente, o resultado da criação desse ser. Aquela famosa perguntinha, observando a criação. São habitados todos os mundos que permeiam o universo? A criação é esse resultado que a gente está vendo tudo aí? Rapaz, veja só. Eu estava vendo uma matéria ontem que, na verdade, essa informação não é nova, é informação antiga. Vamos dizer, até... Hoje deve ter crescido um pouco o número, mas até 22 de fevereiro haviam 4.900, quase 5.000 planetas fora do sistema solar. Planetas fora do sistema solar. Que a gente achou, conseguiu detectar. Conseguiu detectar. Estrelas que a gente consegue ver a olho nu, só em olhar para o céu à noite, juntando os dois hemisférios, são em torno de 9.000 estrelas que a gente consegue enxergar a olho nu. É muita presunção achar que só tem vida aqui, né? É muita presunção achar que num planetinha, numa estrela mediana, num planeta, só existe, nessa vastidão toda de mundo, 7 bilhões e meio, por aí, de habitantes. É muita presunção. Rapaz, Deus gostar muito da gente, viu? Porque criou vida aqui. E aí ele criou tudo isso daí do universo. Fez, pessoal, eu gosto tanto de vocês que eu vou criar isso aqui só para vocês ficarem observando. Aí, observando, tem que fazer, entendeu? Na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha, vou observar aqui as estrelas. Netflix. Vamos observar as estrelas. Não dá, né? Então, a própria lógica nos diz que, de fato, existe vida em outros mundos. Agora, claro... Vida como a nossa? Hã? Vida como a nossa, como a gente está vendo aqui? Aí é que está. O que quer dizer vida como a nossa? Qual é a nossa concepção de vida? O que a gente identifica a vida? Como é que a gente identifica a vida? O que é a vida? Então, materialmente falando, a gente costuma entender vida como seres com células semelhantes às nossas, que têm um processo respiratório, enfim, toda essa estrutura. Mas será que é sempre assim? Não. Nem no nosso planeta é assim. A nossa concepção de vida, ela é muito restrita. Por exemplo, nós temos nas regiões mais profundas dos oceanos, 8, 9, 10 mil metros de profundidade, não tem luz solar, não tem até a própria concentração de oxigênio na água é diferente. E em explorações recentes com submarinos, robôs, se identificou a presença de peixes. Claro, não são os mesmos tipos de animais que nós temos na superfície. Então, no nosso próprio planeta, a condição de vida já é muito diferente de região para região no próprio orbe. Isso mostra que a vida ela pode se manifestar de diversas formas. Os espíritos nos dizem que sim, Deus criou a vastidão do universo e como, vamos dizer assim, nas palavras de Jesus, né, há muitas moradas na casa de meu Pai, entendeu? Sim, existe vida em todo o universo. Agora, não quer dizer que a vida seja igual à nossa. Cada vida vai se manifestar nos diversos mundos de acordo com as condições daquele mundo. E aí, como nós estamos aqui num grupo de pessoas que são curiosas, pesquisadoras e estudiosas, eu recomendo a vocês darem uma olhadinha lá na Revista Espírita
de 1858, se eu não me engano, março de 58. Lá, Kardec ele apresenta um relato de uma entrevista de um espírito que ele teria vindo de Júpiter. E ele descreve lá como é a vida em Júpiter. Faz alguns relatos sobre isso. É muito interessante. Não vou dar spoiler, não. Dei uma spoiler, não, né? Deixa o pessoal também dar uma. Deixa o pessoal faz uma pesquisadinha lá. Investigar. E Kardec até diz o seguinte, olha, Kardec é bem franco, eu não sei se o que ele está falando é verdade ou não. Pode ser que ele esteja mentindo. Mas o que ele diz tem um certo sentido. E Kardec apresenta lá esse ano, se eu não me engano, em 2 ou 3 meses ele fala sobre isso, e se eu não me engano, ele faz outras colocações também num outro ano. Mas enfim, dá uma pesquisada lá, entra lá no site da FEB, baixa lá o índice da Revista Espírita, é um arquivo PDF, tem um índice lá. Pesquisa nesse índice sobre o tema, que ele vai dizer, você encontra isso na edição desse mês, desse ano, desse mês, desse ano, é muito bom. Então, de fato, tem vida, sim, ela vai se manifestar de diversas formas no mundo. Aí alguém pode dizer assim, mas essa solução, como eu já vi, essa solução que os espíritas dão é muito simples, é só dizer que a vida é imaterial. Entendeu? Não. Os espíritos, eles nos iniciaram num processo de descoberta, num olhar diferente sobre o mundo. Agora, cabe a nós arregaçar as mangas e correr atrás. Entendeu? Verdade. Provavelmente não. Ainda não é o momento. Provavelmente não. Ainda não é o momento. Difícil dizer se estamos perto ou longe nesse momento. Mas ainda, de fato, não é o momento. Mas a informação aí está. E aí, a gente tem... Quer ver uma coisa bem curiosa? Nós sabemos da existência do espírito já há muitos e muitos anos. O que Kardec faz com o seu trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, de esclarecimento, ele nos organiza as ideias sobre esse tema. É incontestável que espírito existe. A gente já sabe, não tem assim. Enfim. Outras áreas da ciência humana, até diferente do espiritismo, já comprovaram isso. No entanto, ainda não apareceu nenhum equipamento que pudesse tirar uma foto, medir, fazer uma entrevista, então assim, registrar, que não seja através da fenomenologia mediúnica, seja ela psíquica ou materialização, fenômeno de materialização, seja como for. Mas está comprovado. E é algo que está aqui do lado. Entendeu? Então, então que ainda não tem um Instagram espiritual, não, digamos assim, né? Por enquanto só tem aqui para a gente encarnar. Por enquanto é só aqui para a gente mesmo. Para fazer essas detecções. Meu amigo, e aproveitando o nosso tempo, queria fazer para você uma última pergunta aqui, um pouco a lá pinga-fogo aqui, um bate-bola, jogo rápido. Diga lá. Como é que tu, diante desse conhecimento que tu passou aqui para a gente, claro, eu até acho que 40 minutinhos não são suficientes para que a gente possa discernir sobre tudo, mas é importante que a gente dê esse pontapé inicial, né, para que os nossos irmãos possam também fazer essas investigações. Diante de tudo isso que você falou para a gente agora, que você investigou, que você estudou, como é que tu enxerga, como é que tu te enxerga tanto na criação e como é que tu enxerga Deus? Fala aí um pouquinho dessa curiosidade aqui para a gente. Eu sei que é uma pergunta profunda, não é uma pergunta simples, mas aí você veja aí como é que você pode, você estudou. Meu amigo, veja só. Lembra lá no início, quando eu disse da capacidade de mudança, da primeira pergunta, da gente pensar sobre Deus. Quando eu penso sobre Deus, diante de tudo que isso tem o poder de ressignificar em nossas vidas, eu procuro me colocar como alguém que tenta trazer esse esclarecimento, esse conhecimento para a vida prática.
Deus, de forma que Deus não seja um estranho na minha vida. Trazer isso para a vida prática, para o dia a dia. E qual é a forma mais básica que a gente vê para fazer isso? Humildade. Ter a humildade de entender que eu sou pequeno. Que eu sou desse tamanho. Sou importante, mas sou pequeno. Que o mundo que está à minha volta, a condição em que eu estou, tem um sentido de ser. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não saiba. Mesmo que eu não concorde. O que me remete à seguinte ideia: André, você está onde você tem que estar. Então, seja humilde para aceitar e obediente. Porque não adianta eu me revoltar. Não adianta eu me estressar, não adianta eu me agoniar com coisas que estão acima da minha compreensão e da minha capacidade de mudança. Porque apesar de ter livre-arbítrio, eu tenho uma área de atuação, de liberdade de atuação desse tamanho. É uma responsabilidade. É a responsabilidade. Mas é pequeno. É pequeno. E por que tem que ser assim? Pelo próprio exercício que Kardec nos propõe de reflexão, com tanta coisa no mundo que eu não sei, por que será que eu vou achar que sou tão excepcional, tão especial para as coisas serem do jeito que eu quero se eu não sei o resto? Eu não sei. Você falou agora uma coisa bem interessante. Tem uma frase que ela é atribuída a Isaac Newton, onde ele diz que o que ele conhece é uma gota e o que ele desconhece é o oceano. Então, quer dizer, isso é uma frase bem interessante porque sumariza basicamente o que você falou para a gente. Eu sou parte integrante do todo, mas eu conheço uma esfera muito limitada. O que eu desconheço ainda está além dos meus olhos. Exatamente. Então, se é assim, eu preciso entender que direção eu tenho que tomar, que atitudes eu preciso ressignificar. Então, a compreensão de Deus me coloca nesse contexto. Capaz até de mudar a minha própria relação com Ele. Evoluir essa relação. Aprender a ouvir em vez de falar. Aprender a obedecer, vamos dizer assim. Haroldo, uma vez eu assisti uma palestra e disse um negócio muito legal. A gente quer que as coisas deem certo sempre e reclama quando dão errado. Mas como é que a gente vai ser conduzido para a direção certa? Por exemplo, eu quero A, só que A não é o melhor para mim. O melhor para mim é B. Como é que eu vou ser conduzido a B se A der certo? E A não ser o melhor para mim, não sendo o melhor para mim. Então, o A tem que dar errado. Agora, eu preciso entender por que o A deu errado. Eu preciso entender isso. E parte da minha... E se inicia com a mudança da minha relação com o Criador. E aí tem uma frase, tem uma colocação de Jesus para a gente encerrar. Eu sei que o tempo está esticado, mas que eu acho muito significativa. Refletindo sobre tudo isso que Kardec nos coloca, claro que a ordem de precedência é outra, né? Mas refletindo sobre tudo isso que Kardec nos coloca sobre Deus, Jesus acrescenta, e aí Kardec olha para isso a partir da questão 625, né? Jesus acrescenta o quê? Pai. Então isso muda,
isso fortalece. Qual é a relação que você quer ter com o pai? Que pai? Aquele pai que mima o filho, da qual eu tinha raiva quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, mas que esquecia quando as coisas estavam do jeito que eu queria? Ou aquele pai que educa, que conduz, que orienta, através dos irmãos mais velhos? Essa é a relação que a gente busca, né? Que a gente trabalha, que a gente almeja, que a gente corre atrás. Você trouxe aí, veja só, o tempo da gente, infelizmente, é curto, ou felizmente, né? Porque é interessante que seja levantada a ideia para que a gente possa fazer esse papel investigativo. E aí eu queria agradecer a você por ter vindo aqui com a gente hoje conversar sobre esse tema, né? Que não é um tema simples, é um tema muito complexo, é um tema bastante profundo. E por ter trazido essas ideias para a gente, né? Por ter levantado esses pontos, esses questionamentos, por ter participado agora aqui com a gente da primeira live, né? Você ficou sabendo hoje que a gente estava debutando. Agora, Foi pego de surpresa. Mas é bom assim que a gente conhece o trabalhador na hora, assim, né? Que a gente bota a live já de cara, já se apresenta. Mas eu que agradeço, meu amigo, essa oportunidade, foi maravilhoso. Eu espero ter trazido mais dúvidas do que certezas. Nossa, trouxe. Porque levantou bastante pergunta. Porque eu acho que a beleza da doutrina espírita está exatamente nisso. Assim, eu tenho dúvida, eu posso perguntar, sempre vai ter algum companheiro solícito que vai nos esclarecer, mas eu acho que a grande beleza é a gente se debruçar sobre o conhecimento, pesquisar, cavar e chegar às nossas próprias conclusões. É como se você estivesse garimpando e ter o prazer de achar aquela pedra preciosa, entendeu? Do conhecimento que vai lhe preencher. Isso realmente não tem comparação. E a doutrina espírita nos oferece isso, a partir do momento que a gente se debruça sobre as obras de Kardec e todas as demais. E os demais espíritos que o sucederam trouxeram para nós. Maravilha, meu amigo. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradeço a todos que acompanharam a gente aqui nessa live hoje, né? Lembrando mais uma vez que essa é a primeira live do tipo que a gente está fazendo aqui pelo Instagram da Mocidade Espírita, né? Do Sou Jovem Espírita Pernambuco. E, como o André bem falou, fica aqui a ideia para a gente, né? Para que a gente possa estudar mais, possa investigar mais a respeito dessa doutrina maravilhosa, e também a gente possa estudar também um pouco mais sobre Deus, né? Qual é o nosso papel dentro de Deus em nossas vidas, como a gente se relaciona, né? Que a gente possa olhar para o mundo de outra forma, para a criação como um todo de outra forma, e que a gente possa conduzir isso ao longo dos nossos dias, né? Refletindo, acima de tudo, na nossa transformação moral, que é o mais importante, que nós possamos sair daqui melhores do que a gente chegou. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.